Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Isadora Giovana Busso, sou estudante de agronomia da Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês este vídeo referente à análise de probabilidade de ocorrência das precipitações pluviométricas com séries de dados. Bom, antes de tudo, é importante esclarecermos alguns aspectos sobre o fenômeno das precipitações pluviométricas. A precipitação tem como característica ser um fenômeno aleatório, tendo grande variabilidade temporal e espacial. Devido a isso, quando há disponibilidade de dados confiáveis, devemos utilizar métodos estatísticos mais complexos, ao invés de realizar apenas a estimativa da frequência das precipitações, pois ela fornece apenas uma ideia da probabilidade de ocorrência de precipitação na área de estudo. Para realizar essa análise de chuvas prováveis a partir de técnicas estatísticas mais complexas, é comumente utilizado o roteiro presente aqui, do lado esquerdo da tela. O primeiro passo, que pode ser visto aqui no slide, consiste na tabulação e agrupamento de dados, conforme a periodicidade desejada para o estudo, a qual pode ser de um ano, de um mês, de 15, 10, 7 ou 5 dias. O segundo passo, presente aqui, consiste na distribuição de frequência com os dados analisados. Posteriormente, aqui no passo 3, é realizada a escolha das funções densidade e probabilidade, de sigla F, D e P, a serem testadas. Sendo que geralmente a função de densidade e probabilidade normal é que melhor se adapta a período de precipitação total anual, e a gama é que melhor se adapta a período de precipitação inferiores a um mês. Vale ressaltar, como consta aqui no passo 4, que para evitar inconsistências na estimativa dos parâmetros dessas funções, quando a precipitação for inferior a 1 milímetro num agrupamento, ela será considerada igual a zero. Já o quinto passo, este aqui, consiste no cálculo dos parâmetros estatísticos das funções densidade e probabilidade. Após isso, no sexto passo, é realizado o cálculo dos valores estimados de precipitação a partir do valor médio de cada classe. Aqui em cima, podemos ver o gráfico da distribuição normal, o gráfico da distribuição gama e suas respectivas fórmulas. Já no sétimo passo, esse que consta aqui, é realizado o teste de aderência, geralmente em nível de probabilidade alfa igual a 5%, com os valores observados na distribuição de frequência e os esperados a partir da estimativa com as funções densidade e probabilidade, sendo que os testes Q-quadrado e Kolmogorov-Smirnov são os mais utilizados para esse fim, como veremos posteriormente no exemplo real de estudo. Já aqui, no oitavo passo, é realizada a escolha da função que teve melhor ajuste aos valores agrupados de precipitação observada. Aqui, no nono passo, ele diz respeito ao cálculo da precipitação provável PXI%, que se refere ao cálculo do valor de precipitação que tenha XI% de probabilidade de ser igualado ou superado. Para isso, eu inseri aqui o exemplo 2.17, de precipitação provável a 75%. Por último, mas não menos importante, no décimo passo, adota-se distribuição mista, já que algumas das funções densidade e probabilidade não admitem valores nulos. Aqui, nesta fórmula, podemos ver que a função cumulativa densidade e probabilidade mista em percentagem, esse primeiro valor, é igual à probabilidade de ocorrência de decêndio sem precipitação, também em porcentagem, esse P0, ou com valores inferiores a 1 milímetro, mais 1 menos essa mesma probabilidade multiplicado pela probabilidade estimada com a distribuição cumulativa teórica de melhor ajuste, cujos parâmetros foram determinados na ausência de decêndios e sem precipitação, também em porcentagem, este último fator aqui. A exemplo de estudos reais que utilizaram análise de precipitação pluviométrica com série de dados, apresentam o estudo das relações funcionais entre precipitação provável e média em regiões e climas brasileiros. Bom, o objetivo desse trabalho, segundo os autores, foi determinar os parâmetros estatísticos da função densidade e probabilidade com melhor ajuste utilizando valores descendiais de precipitação pluvial, sendo esses valores observados em diferentes locais do Brasil. No caso específico desse trabalho, ele também determinou a relação entre precipitação provável a 75% de probabilidade e precipitação média nos locais estudados. Em relação ao teste de aderência, foi utilizado o teste Kolmogorov-Smirnov para avaliar o ajuste estatístico das funções das séries de dados.
exemplificando então na prática a menção anterior feita aqui no vídeo de que esse teste de aderência é um dos mais utilizados. Em relação aos resultados do estudo, as distribuições gama e exponencial foram as que melhor se ajustaram às séries de precipitação descendial. E vale ressaltar que as distribuições normal, triangular e uniforme, apesar de terem apresentado menor participação nos melhores ajustes, mostraram-se importantes nas análises para o período seco, o que demonstra que diferentes distribuições podem se ajustar melhor às situações específicas. Outro trabalho que eu trouxe aqui para o vídeo foi o de precipitação pluviométrica provável no estado de São Paulo. Eu trouxe esse trabalho porque ele tem um enfoque mais agronômico, porque ele exemplifica muito bem a importância da análise de probabilidade das precipitações a partir da série de dados. Esse estudo determinou parâmetros estatísticos das funções densidade de probabilidade exponencial, gama, normal, triangular e uniforme. Elas foram ajustadas aos valores descendiais de precipitação pluviométrica. E assim como o trabalho anterior, determinou a precipitação pluviométrica provável a 75% de probabilidade. No caso dessa análise, o uso do nível de 75% de probabilidade foi justificado por ser o mais recomendado para a finalidade agropecuária, minimizando os riscos. Bom, foi utilizado um grid de pontos localizados no estado de São Paulo e a série de dados de precipitação de um estudo anterior, que tinha constituído um grid irregular de 366 pontos para o estado. Seus dados diários foram somados e agrupados em decênios, o que gerou 37 decênios por ano para cada ponto. O ajuste das funções das séries descendiais foram verificadas em análise de distribuições de frequência e o teste de aderência aplicado foi o de Kolmogorov-Smirnov novamente, a 5% de probabilidade. Bom, por fim, os valores prováveis de probabilidade de 75% foram determinados com as funções que melhor se ajustaram para cada ponto e decêndio. Quanto aos resultados, novamente, a função densidade de probabilidade gama foi a que melhor se ajustou, seguida da exponencial, da normal e da triangular. O estado de São Paulo é o maior estado agrícola do Brasil. Ele já sofreu muitas perdas de produção devido à deficiência hídrica, o que também é uma justificativa desse trabalho, já que os valores de precipitação provável são utilizados em projetos de irrigação e projetos de retenção d'água, sendo particularmente importantes em locais que sofrem com deficiência hídrica, que é muito comum no estado. Bom, mas afinal, qual a importância de se realizar uma análise da probabilidade de precipitações pluviométricas com série de dados? Os dados obtidos através dessa análise de probabilidade das precipitações permitem inferir sobre a frequência com que elas ocorreram com determinada magnitude, como apresentado anteriormente aqui no vídeo, possibilitando conhecer a magnitude e a tendência das precipitações, conhecimento que é fundamental para as engenharias e para o aproveitamento hídrico. Nas engenharias, por exemplo, permite o correto dimensionamento de obras, tanto na construção civil quanto nas engenharias de água e de solo, bem como na engenharia agronômica, através de projetos de irrigação e de drenagem, os quais, se forem realizados tendo como base de dados uma estimativa mais simples, como a estimativa de frequência ou o uso de valores médios, pode acarretar superdimensionamento dos programas de irrigação e das obras de drenagem ou subdimensionamento desses programas. Consequentemente, caso exista exagero nos cálculos de irrigação, por exemplo, haverá um grande desperdício de água, além de potenciais problemas erosivos, o que diminuirá o aproveitamento hídrico e prejudicará o meio ambiente. Bom, a partir disso, constata-se a importância e o papel fundamental da análise da probabilidade de precipitações pluviométricas com série de dados, pois ela permite a realização de obras muito mais acuradas, tanto na engenharia agronômica quanto na engenharia civil, na engenharia de água e solos, bem como também o melhor aproveitamento dos recursos hídricos, beneficiando o meio ambiente dessa forma, afinal não haverá tanto desperdício d'água, e as construções e as obras e também os programas de irrigação e de drenagem poderão ser executados sim com o uso dessa água, mas de forma racional e de forma que não interfira tanto no meio ambiente. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal Plataforma Varete. Se esse vídeo trouxe novos conhecimentos a você, compartilhe com quem mais possa interessar e deixe um joinha para ajudar o canal. Muito obrigada!